Olá, eu sou o Lucas, estou aqui fazendo um trabalho com o Gabriel sobre pressão de vapor. Para a gente entender a pressão de vapor, a gente tem que entender os estados físicos da matéria, onde nós temos o sólido, líquido, gasoso e nós temos diferentes nomes para cada troca de estado físico entre elas. A fusão do sólido por líquido, vaporização do líquido por gasoso, condensação do gasoso por líquido e solidificação do líquido por sólido. Do sólido para o gasoso também temos nomes como sublimação e do gasoso para o sólido, ressublimação. É, Ao jogarmos água numa camiseta e colocar ela para secar com a temperatura do ambiente no sol, a água evapora da camiseta mesmo não fazendo 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. Isso porque a evaporação ela é gradativa. Então, assim como nesse diagrama de fase está aqui mostrando, quanto menos pressão e mais temperatura você tem sobre a água, mais facilmente ela vai trocar de líquido para vapor, ou de sólido para líquido, ou até mesmo sólido para vapor. Nós temos três nomes diferentes para a ebulição. A ebulição propriamente dita, que é o aumento da temperatura, que é a mudança de estado com o aumento da temperatura. A calefação, que é o aumento instantâneo da temperatura, como você quando joga uma gota de água numa frigideira. E a evaporação, que é o ganho de energia de moléculas superficiais de maneira gradual. Aqui nós temos água, elas estão se movendo de forma caótica, e isso dá energia para as moléculas superficiais evaporarem. Por isso que é uma forma gradativa de ganho de energia. Temos também o equilíbrio dentro de um sistema fechado com água, onde a gente tem aqui a água líquida e a água gasosa. E elas estão em equilíbrio porque constantemente moléculas de água gasosa estão se tornando líquidas e líquidas se tornando gasosas à mesma frequência. Dentro desse sistema a gente tem fatores que alteram a, a velocidade de reação. São elas a pressão e a temperatura. Começando pela temperatura, o aumento da temperatura é o aumento da energia cinética das moléculas, ou seja, o movimento caótico delas. Com um movimento mais caótico, mais elevado, mais facilmente aquelas moléculas superficiais vão ganhar energia e conseguir passar para o estado gasoso. Então, com um aumento de temperatura, mais gás a gente vai ter e, consequentemente, maior a pressão que esses gases vão exercer. A gente pode ver isso nessa tabela de pressão de vapor por temperatura. Em uma mesma temperatura, por exemplo, 40 graus, diferentes substâncias têm diferentes pressões de vapor. A água é uma substância muito pouco volátil, então dificilmente ela consegue passar do estado líquido para o estado gasoso. Já o etanol é muito mais fácil. Quando uma substância é mais fácil de passar para o estado gasoso, a gente chama ela de mais volátil. Para a gente descobrir a pressão em função da temperatura, a gente usa essa equação de Clausius-Clapeyron, em que o logaritmo natural da pressão 1 dividido pela pressão 2 é igual à entalpia de vaporização dividido pela constante ideal dos gases, vezes 1 dividido pela temperatura 1 menos 1 dividido pela temperatura 2. Contanto que a gente só tenha uma incógnita, a gente consegue resolver essa forma. A gente também pode descobrir as pressões de vapor, qual pressão de vapor é mais elevada, olhando somente para os pontos de ebulição de diferentes substâncias. Por exemplo, no matchat etanol e na água. O etanol tem um ponto de ebulição de 78,37 graus Celsius. Já a água ela tem 100 graus Celsius, clássico. O que isso quer dizer? Que o etanol, como ele tem um ponto de ebulição mais baixo e em temperaturas, mas isso para o ponto de ebulição, em temperaturas diferentes ainda acontece a evaporação. Então quer dizer que mais facilmente o etanol ele evapora. Então, consequentemente, mais vapor, mais volátil ele é, mais pressão os gases dele exercem. Outra variável que pode alterar a pressão de vapor é a pressão. Por exemplo, se a gente tenta fazer esse teste no topo de uma montanha, quanto mais a gente sobe, maior a altitude, menor a pressão, né? Meio contra-intuitivo, mas é isso que acontece. Então, quando a gente aumenta a pressão, quer dizer, quando a gente diminui a pressão, pode passar. Então, quando a gente diminui a pressão, mais facilmente aquelas moléculas que estão com o movimento caótico delas, com a energia cinética delas, vão conseguir adquirir energia suficiente para vencer essas forças, essa força de pressão e se tornar um gás. Então, menor a pressão, maior a quantidade de gás, maior a pressão de vapor.
seguindo esses princípios que a panela de pressão funciona, né? Quando a gente coloca a água e o alimento lá e aumenta a temperatura, mais gás a gente vai formar. Esse gás, dificultosamente, ele sai dessa panela de pressão. Consequentemente, a pressão naquele sistema dentro da panela de pressão vai aumentar. Com uma pressão maior, mais dificilmente as moléculas elas conseguem passar para o estado gasoso. Então, em consequência disso, o ponto de ebulição da substância que está lá, normalmente a água, ele aumenta. Então, o alimento que está lá mergulhado, ele cozinha mais rápido, porque ele está no líquido mais quente. E a outra variável que pode alterar as pressões de vapor são as ligações intermoleculares, né? Muito se fala das ligações que tem entre os átomos, mas pouco se fala entre as ligações intermoleculares. A gente tem 3 tipos de ligações intermoleculares, começando pelas ligações de hidrogênio. A água, ela está ligada ao hidrogênio, ele sente uma forte atração pelos átomos de oxigênio, por conta da alta diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio. Então, essa força ela é chamada de ligações de hidrogênio e ela acontece com o hidrogênio, ele estando atraído por átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio, né, o FON. Já no dipolo-dipolo, a gente tem outras moléculas que também estão sentindo atração por o elemento mais eletronegativo. O hidrogênio ele sente atração pelo enxofre. Entretanto, a diferença entre a eletronegatividade do enxofre e o hidrogênio ela é mais baixa do que nas ligações de hidrogênio. Então, existe ainda uma atração, mas ela é mais baixa. Então, esse tipo de atração a gente chama de dipolo-dipolo. Já no dipolo induzido, em um grupo de moléculas, como nessa do metano, a gente sabe que o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Entretanto, o hidrogênio está rodeando essa molécula, esse átomo, de maneira que a resultante ela se torna nula, porque da mesma intensidade que o hidrogênio está puxando, esse carbono, os outros hidrogênios também estão puxando do outro lado. Então, né, em tese, essa molécula não devia ter forças intermoleculares, mas o que acontece? Essa molécula está rodeada por elétrons, né? E os elétrons, eles não se sentem atraídos por outros elétrons, pelo contrário, eles sentem uma repulsão. Então, quando essas duas moléculas do mesmo elemento, elas se aproximam, esses elétrons sentem, por alguns momentos, a priori, uma repulsão. Então, em um lado de uma molécula vai ter um acúmulo maior de cargas negativas de elétrons, e no outro, um acúmulo menor de cargas negativas. E essa molécula ela vai sentir atração pela parte que está mais positiva, menos negativa. E essa atração ela produz uma força intermolecular que é baixa. Então, com o aumento da força intermolecular, o aumento das forças intermoleculares, mais dificilmente a gente vai ter moléculas passando do estado gasoso. Consequentemente, a gente vai ter menos gás e uma menor pressão de vapor. Só que isso tudo que foi discutido até agora foi para soluções puras. Quando a gente acrescenta um soluto, essa pressão de vapor ela diminui, porque na parte superficial das moléculas a gente não vai estar só tendo a solução, a gente vai o solvente, a gente vai estar tendo o soluto junto. Isso vai alterar a capacidade com que as moléculas superficiais elas passam para o estado gasoso. Para a gente descobrir a pressão real, a gente usa essa fórmula em que K é a constante tonoscópica, que ela é diferente para cada substância, W é a molaridade desse sistema, e I é o fator de correção de Van Hoff, em que a gente descobre ele por essa fórmula, em que alfa é o grau de dissociação da molécula. Por exemplo, o ácido clorídrico, quando dissolvido, ele tem uma alta dissociação, comparado com o ácido carbônico, por exemplo. Já o Q é o número de íons que essa reação de dissociação produz. É isso, pessoal. Nosso trabalho sobre pressão de vapor. Muito obrigado pela atenção de todos. E é isso.